Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa tarde. Permaneçamos neste clima tão bom, de muita paz. Estamos todos envolvidos nas melhores energias após este trabalho denominado preces e radiações. Nesses 15 minutos, com certeza, fomos inundados desta energia revigorante que emana de Jesus. Portanto, agradeçamos este momento a Deus Supremo, doador da vida, inspirados na mensagem de Jesus, que nos aponta o melhor caminho para a plenitude de nossa felicidade. Aqui reunidos, bondoso Mestre, desejamos reforçar em nossas mentes o conhecimento da Boa Nova que vem de algum tempo passando a vida de todos nós, mas com toda a nossa fragilidade, incorremos em dificuldades de melhor praticarmos estes ensinamentos. Que possamos, nesse instante, sob o amparo das bênçãos de luz e de paz, nos reforçarmos para esta caminhada inerente às necessidades de todos nós. Que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, colocamos aqui no quadro o tema para a nossa reflexão neste pequeno espaço de 30 minutos. Certamente já ouvimos por várias vezes esse ensinamento de Jesus, mas a técnica de aprendizado, nos dizem aqueles que assim o entendem, é a da repetição. Então nós estamos aqui repetindo para que se firme em nossas mentes, para que tome conta de nossas consciências e possamos, nesses desafios do tempo, que como uma verdadeira surpresa nos coloca à prática destes valorosos ensinamentos indispensáveis às nossas vidas. Todos nós temos a convicção de que Jesus é o guia e modelo de todos nós. Há muitos modelos que se apresentam no nosso caminho, porque há diferentes caminhos que nos apontam o ingresso nessa inevitável caminhada de todos nós. Contudo, o caminho que Jesus nos indica é especial. É o que nos garante a plenitude da felicidade. Às vezes não nos apercebemos tanto quanto deveríamos, que nós fomos criados para a plenitude da felicidade. Mas experimentamos vários caminhos que são ofertas de pseudo-felicidade. Não é novidade. Todos nós já perseguimos
longas caminhadas cujo retorno ante as consequências na perspectiva do prazer apontaram-nos verdadeiros desprazeres. E a caminhada de retorno não é muito boa porque já estamos um tanto cansados. Mas ela se faz menos cansativa quando descobrimos o verdadeiro caminho, que não nos oferece atalhos. Por vezes são caminhadas longas, em companhias que também são as que nos pertencem. Nós, às vezes, não gostaríamos de tê-las, porque não conhecemos o cenário de nossas existências. Prendemos-nos no aqui e agora. A vida parece que começou hoje. Mas se assim fosse, por que ela não é melhor como nós auguramos? Se alguém superior dirige a vida, quem é este Deus que me vê trilhando por caminhos inconsequentes e eu não me detenho, senão quando a indesejável dor toca-nos o momento, para que acendamos a luz vermelha de nossas consciências e olhemos-nos interiormente fazendo essa viagem interior e descobrimos que não pode ser mais esse estilo de vida que eu elegi, que eu me equivoquei e busco Jesus. Encontro-me com Ele na leitura, no estudo sistemático do Evangelho. Amigos e amigas, o Evangelho não é um livro religioso. Jesus não fundara nenhuma religião. Quando nos atemos a ler, refletir detidamente na mensagem de Jesus, descobrimos realmente ser Ele um grande mestre, um grande professor, um excelente psicólogo, porque Ele viaja no interior de nossas necessidades. É assim para toda gente, indiferente da posição social que se coloca na temporalidade deste mundo efêmero. Para o rico, para o pobre, para aquele que detém o poder político, econômico, e para aquele que se constitui um pária da sociedade. Jesus aguarda a cada um de nós que voltemos nossa caminhada para o seu endereço, porque nós perdemos o endereço de Deus. Mas vamos, em determinado momento, procurarmos na agenda de nossa consciência o endereço de Deus. E que felicidade este novo momento! Assim ocorrera com todos aqueles
que viveram a época de Jesus são exemplos para cada um de nós, excelentes. Aquele jovem de 30 anos, cuja fala sentiram-se ameaçados os poderosos, os imperadores, que eram dotados de coragem extrema, ampliando nas conquistas da guerra para formar o grande Império Romano. Eles estremeceram-se quando da boca de outros ouviram falar o que dizia este profeta, como assim era considerado. E algumas autoridades desejaram ouvir com seus próprios ouvidos vários doutores da lei, alguns nomes citados pelos evangelistas, respeitando a postura administrativa, foram omitidos alguns nomes. Mas foi um desses que ficou na incógnita, o seu nome, que desejou um encontro com o Cristo. E certamente, como outros doutores da lei também já o fizeram, procuraram Jesus quando a noite avançava e disfarçadamente poderiam se ocultar pelo caminho e ir em direção ao encontro de Jesus. Jesus estava, como frequentemente ele gostava de ali ficar, pelo acolhimento, pela amizade, pelo carinho, na casa de Pedro. A esposa e a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, adoravam aquele jovem. E sempre o tinham quando ele ali estava na cidade, como hóspede, porque ele não tinha casa. Ele era acolhido por aqueles que amavam-no a presença. E era altas horas da noite, e Jesus aguardava-o. Neste encontro, que não levaria apenas uma resposta às inquietudes do doutor das leis, mas que marcaria como se cada um de nós estivéssemos naquele instante desejando fazer aquela pergunta. Ele chega, surpreende-se frente a um homem em torno de 40 anos, surpreende-se em frente daquele jovem, em torno de 1,80 m, 1,90 m, com um brilho na face, com os olhos como se fossem duas estrelas a iluminar. Recebe a presença acolhedora, emudece-se, e diante da serenidade do jovem, que deixa-o à vontade, ele pergunta: Mestre, qual o maior mandamento das leis? Mas ali estava um doutor das leis,
Um indivíduo que conhecia com exatidão todos os enunciados das leis do judaísmo. Povo eleito e privilegiado, que recebera há 1500 anos a presença de Moisés, que deixara-os o legado do Decálogo, e tantos outros grandes profetas que estiveram junto ao povo judeu. Ele conhecia com inteireza todas as leis, era um doutor das leis. Mas ele não estava satisfeito com o conhecimento que detinha. Ele armazenava a expectativa de que, além dos conhecimentos que ele reunia, este profeta detinha informações valiosas que pudesse lhe aquietar a alma. Mestre, qual o mandamento maior das leis? Com segurança, bondade, sem exaltação, sem humilhar o doutor da lei, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus com todas as forças de tua alma, com todo o teu coração, com todas as energias de tua mente. Aí está o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era desafiador para o doutor das leis. Ninguém houvera antes, nem o notável Moisés, missionário das primeiras leis divinas da terra, revelou ao homem a necessidade do amor na vida de relação. Era uma informação nova, era uma descoberta para o doutor das leis. Ele teve gestos de acatamento, mas perguntou para Jesus, levantou-se, de pé frente a frente ao mestre. Mestre, quem é o meu próximo? Era-lhe difícil entender quem era o próximo. Porque amar a Deus como? Eu não sei onde está Deus. Os seres humanos amam aqueles que estão ao seu lado. Aqueles que compartilham consigo mais das vezes dos prazeres e dos passageiros momentos de felicidade. Amar a Deus já era um tanto difícil, mas como ele estava diante de um profeta acatado, aceito pelas multidões, e ele que sabia que muitas das autoridades romanas, às escondidas, iam ouvir a mensagem de Jesus por cidades diferentes. Ele que sabia que o Império Romano estava preocupado com a disseminação das ideias de Jesus,
Porque muitos comandantes militares, muitos soldados, tornaram-se cristãos e negavam-se irem para a guerra de conquista para matar quem eles nem o conheciam. Quem é o meu próximo? Nós também, hoje, de 2000 anos para cá, não mudou quase. Há que se perguntar ainda quem é o meu próximo. Eu não o vejo quase. Eu transito pela rua. Eu me inteiro das necessidades, porque Jesus falava em amar o próximo, amar a Deus e a seguir amar o próximo. A seguir amar o próximo, porque a expressão que materializa o amor a Deus é o amar o próximo. Porque Deus está no universo. E o próximo pode estar ao meu lado. Daí ser o próximo, bem junto. Eu penso que o doutor das leis quis dar uma de ingênuo, porque nós também gostamos de nos parecermos ingênuos. Eu não sabia, eu não sei, eu desconheço a lei. E vou saindo pela periferia da aplicação da lei. Mas Jesus pegou a ouvi-lo um pouco mais. Senhor, o que é preciso que eu faça para ter a vida eterna? A vida eterna que ele se referia é a vida após a morte. A perspectiva da felicidade após a morte. O alívio da consciência. A paz interior. Jesus vê-se nesse instante em que ele não responde, ele faz uma pergunta que induz a resposta. Vê-se ele como um grande psicólogo, porque nós também gostamos de saber das coisas da boca dos outros, porque essas coisas estão dentro de nós, a resposta. E Jesus pergunta, recentemente tinha informado a ele, qual o mandamento maior? Então, como um grande psicólogo, ele não ia repetir novamente. Perguntou-lhe, o que está escrito na lei? E o doutor da lei, mas também como um teste para ver se ele assimilou, repetiu, amar a Deus com todas as forças do meu coração, da minha alma, da minha mente, e amar o próximo como a mim mesmo. Então vai e fazes isto. Mas o doutor ainda não estava totalmente contente. Queria aprofundar o diálogo. E então pergunta, Senhor, mas quem é o meu próximo? Jesus, como excelente psicopedagogo, como educador de almas, gostava de usar a técnica das parábolas, dos contos de histórias, e narrou para o doutor da lei. Estava descendo de Jerusalém para Jericó, essas duas cidades que estão tanto próximas.
ou um cidadão que da estrada foi espolhado seus bens. Assaltantes roubaram-no o que tinha, bateram nele, deixaram-no caído. E eis que se aproxima do homem jogado ao chão. O sacerdote passa, dá uma olhadinha e segue adiante. Logo a seguir se aproxima do homem caído, aguardando socorro, um levita que também era um religioso. Da mesma forma passa, dá uma olhadinha e segue adiante. Eis que de repente surge um terceiro homem, um samaritano. Samaritano era um indivíduo que nascera na Samaria. Os samaritanos não eram muito bem aceitos pelos judeus, que os judeus tinham o orgulho de supremacia. E via o samaritano como os pobres, coitados. A habilidade de Jesus, ele poderia dizer, ele via um judeu. Podia citar um outro povo. Mas sabia que o doutor das leis, como judeu, não gostavam dos samaritanos. E o samaritano parou, olhou aquele homem, acolheu-o, tirou da alforge óleo, limpou suas feridas, tratou, deu-lhe água, colocou-lhe no cavalo e foi a uma hospedaria. E chegando lá, falou para o dono da hospedaria: este homem está precisando de ajuda. O encontrei caído, espancado por ladrões. Já dei os primeiros cuidados, terei que seguir minha viagem, mas hoje ficarei ao seu lado. E assim o fez durante toda a noite. E pela manhã, como tinha compromissos a atender, pediu para o dono da hospedaria que o cuidasse um pouco mais. E o tempo que ele deixara-lhe um dinheiro, e o tempo que ele ficasse mais, despesas maiores, na volta restituiria-o das suas despesas. Que mensagem de Jesus! Que ensinamento para o doutor. Mas Jesus perguntou ao doutor: quem vos parece o que teve amor e compaixão para com esse homem? Samaritano. Mostrando-nos que a prática do amor não tem rótulo da religião. Naturalmente que a religião trabalha com as nossas imperfeições morais. E como esta casa e milhares de casas são escolas onde nós aprendemos a amar. É interessante ouvirmos que nós precisamos aprender a amar. Através da prática da caridade, do sentimento de compaixão pelo outro, de colocar-se no lugar de outro. Mas às vezes as pessoas nos dizem: há tanta miséria por aí. Só em Porto Alegre tem mais de 2.000 indivíduos morando na rua com todas as idades, homens, mulheres e crianças. Jesus não nos pede que abraçamos o mundo. Pede-nos que façamos a nossa parte.
demos a nossa cota, porque o amor é uma força extraordinária. Ela é muito mais poderosa do que o ódio, porque o ódio não tem existência própria. O ódio é a ausência do amor. O ódio é o amor que enlouqueceu, como sentimentos outros que também adoecem em nossas almas. Aprendermos a amar no espaço de 4 paredes, que não são as estruturas físicas, porque esta o tempo destrói. Mas o lar que é o espaço que toma conta em nossos corações, que nos faz renunciarmos, que nos faz silenciarmos ante as agressões, que nos faz compreendermos as misérias morais dos outros, que arranca de nossa vida todo e qualquer preconceito que vem felicitando as criaturas humanas aqui na terra, os preconceitos de raça, de religião, política, etc., de gênero. São tantos preconceitos que dificultam-nos a amar com toda a amplitude, porque nós vamos elegendo, escolhendo quem nós vamos amar. Mas o amor incondicional, o samaritano, ele amava aquele homem? Claro que não amava, ele nem o conhecia, conhecera-o diante da sua necessidade. O que ele tinha dentro da alma era compaixão, era o sentimento de amor por excelência que nos impele em direção a atender às necessidades do outro. Isto cada um de nós podemos fazer. Queridos amigos, façamos pouco, mas façamos. Esta casa é uma casa que nos ensina a amar, na prática da caridade, porque o lema da doutrina espírita não é ser espírita, crer na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, etc. e tal, todos os seus princípios básicos. Isto é muito bom para massagear o nosso intelecto, mas é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. A salvação é a paz da minha consciência, é a minha tranquilidade de circular por todos os espaços sem que eu tenha animosidade com ninguém, que eu não tenha inimigo. Se alguém considerar-se meu inimigo, o problema é dele. Eu tenho amor e sentimento de perdão incondicional. Esta é a proposta espírita, e há de que se fazer modelo para a sociedade humana. Cada um de nós, no seio familiar, nos nossos relacionamentos, não precisamos dizer ou colocar eu sou espírita. E a nossa conduta, a nossa atitude de espíritas, para que mostremos a grandeza da mensagem de Jesus, para que endereçamos as pessoas ao estudo do Evangelho, único conteúdo capaz de nos assegurar saúde com toda a plenitude. Muito obrigado, muita paz.